5, ele fala sobre uma cura do cego de Jericó. É muito pregada, muito falada nos tempos de hoje, mas muitos estão perdendo a sua fé. As pessoas hoje não estão mais acreditando na palavra de Deus. Se você prestar atenção hoje, você prega, mas as pessoas não querem mais ouvir a palavra da salvação. E se você prestar atenção, a cada dia está acontecendo isso. As pessoas estão se afastando de Deus, e nós estamos vivendo uns tempos difíceis na face da terra. A Bíblia diz que poucos que querem trabalhar para a seara, que poucos que entraram pela porta estreita, mas nós devemos estar diante a Deus. Em Lucas 18, versículo 35, a cura do cego de Jericó. Que aconteceu que se aproximaram-se ele, o cego de Jericó. Estava um cego sentado na beira do caminho, pedindo esmola. E ouviu a multidão que passava, perguntou o que era aquilo, e anunciaram que passava Jesus em Nazaré. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendia para ele calar-se. Ele porém cada vez gritava: mas filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou-lhe, trouxeram. Então ele, chegando, perguntou-lhe: que queres que te faça? E respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupere a sua vista, e tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando também todo o povo. Vendo isto, louvores a Deus. Pode se sentar e glorificar o nome do nosso Deus. A Bíblia diz em Lucas 18, a Bíblia diz que Jesus entrando em Jericó, a Bíblia diz que quando Jesus entra em nossas vidas, o milagre acontece. Mas se você prestar atenção em quando Jesus ele estava chegando a Jericó com aquela multidão, a Bíblia diz que aquele homem que estava cego no meio do caminho sentado, ele somente ouviu aquela multidão passando e somente perguntou: quem é que está passando aqui? E ele somente ouviu aquela voz falando: olha, é Jesus de Nazaré. Mas se você prestar atenção, se você ouvir a voz de Deus, você vai entrar em lugares abençoados. E se você prestar atenção, enquanto eles ouviram, aleluia, anunciar em sua vida que Jesus estava passando, ele somente ouviu: olha, Jesus está passando. Mas ele somente clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela multidão que estava indo na frente somente queria que ele calasse. Olha, você está tirando a atenção do mestre, cala sua boca. E ele olhando disse: olha, eu não vou calar minha boca, eu vou clamar ao nosso Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas se você prestar atenção, nós estamos vivendo nos tempos difíceis da face da terra. Tem muita gente com as suas bocas fechadas diante a Deus. Mas se você prestar atenção, se ele ficasse com a sua boca calada, ele não ia ganhar um milagre. Mas ele sabia que aquela voz foi anunciada pelo próprio Jesus para falar com ele: olha, se você ficar quieto, você não vai ganhar um milagre. Mas ele falou: filho de Davi, tem compaixão de mim, Pai. E aquela multidão olhando disse: olha, este povo está aí sentado, está clamando a ti, Jesus. E Jesus somente parando e disse: olha, traz aquele que está sentado e para vir até mim, para ganhar a cura. E Jesus olhando para ele disse:
enquanto você tem visão, ouve a palavra de Deus, enquanto você tem olhos vendo aquilo que a palavra, continua ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas eu sei que eu estou passando. Mas Deus aperta as pessoas para não perder para o diabo. O diabo, ele anda ao derredor como um leão que possa atracar. Enquanto o diabo estava falando, mestre, olha, Deus, shopping de tudo, é muito fácil te adorar. Então Deus falou para o diabo, pode tocar, mas somente na alma dele. Então ele perdeu tudo, mas continue adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas eu creio. Grande és tu, Senhor, tu és fiel. Mas se você prestar atenção em Mateus 8, versículo 14, Pedro estava com a sogra acamada, com febre, estava acamada, quer dizer, deitada em sua cama. Se você prestar atenção hoje, as pessoas têm mais fé na tecnologia, na ciência do que o próprio Deus. Mas tem coisas que a gente precisamos ir ao médico. Mas se você prestar atenção, tem médico que não consegue chegar aonde Deus está colocando, passando por aquilo que a gente está passando. Mas se você prestar atenção, Pedro convidando Jesus a entrar em tua casa para curar a tua sogra que estava acamada. Mas se você prestar atenção, enquanto Pedro convidou Jesus a entrar em tua casa, então nós precisamos chamar Jesus em nossas vidas. Nós precisamos convidar Jesus a entrar em nossa casa, em nossas vidas. E se você prestar atenção, quando ele chama Jesus a entrar em tua casa, eu fico imaginando aquela mulher que estava acamada olhando, olha, Jesus entrou em minha casa, mestre, e olha, pode me curar. A Bíblia diz que somente Jesus tocou, a febre deixou a sogra de Pedro. Mas se você prestar atenção, ela tinha fé. Mas para ser curado nós precisamos ter fé. Não adianta você colocar as mãos naquilo que está, aleluia, doentes, enfermos, se aquela pessoa não tem fé. Mas nós precisamos, aleluia, contar vitória. E nós passamos pelo vale da sombra da morte para a pessoa crer em Jesus de Nazaré. Mas se você prestar atenção, Jesus vai convidar a cada um sentar em sua mesa. Jesus convida aos discípulos para sentar. Mas para sentar na mesa do rei, tem que ser convidado. Não adianta sentar de qualquer jeito, que não vai conseguir o milagre em sua vida. Hoje, se você prestar atenção, meu domingo foi vale, monte, orando, buscando, orando, monte, vale, monte, vale. Hoje só foi domingo assim. Enquanto eu estava sentado no vale, Senhor, teu servo está passando. Pede para o teu servo falar comigo. Ninguém vem falar, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Mas se você prestar atenção, não se afaste de Deus por qualquer coisa nesta vida, porque Deus está começando a apertar as pessoas que estão pensando a sair da presença de Deus. Vai começar a apertar, Átila, pastor Átila. Deus vai começar a apertar. Quando eu estava dormindo na casa da minha mãe, eu tinha um sonho do anjo com a espada de fogo falando: chegou a minha hora. E quando aquele anjo estava falando, fazendo assim, ó, chegou a minha hora. E este
este anjo vai passar sobre a igreja. E este anjo vai tirar pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Deus não é brincadeira. Deus gosta daquele que leve a palavra dele com sinceridade, com o amor, aleluia. Enquanto Deus, ele fala em nossas vidas, ele fala com a verdade da palavra de Deus. Deus, aleluia, glória. E eu tinha outro sonho também, uma tempestade. Naquele 40, o vento vinha tão forte sobre naquele quilômetro 40, que a minha telha fazia assim e voava, fazia assim e voava. Deus vai começar a apertar aquele quilômetro 40. Tem pessoas ali que vai chorar, mas se você não tiver de joelho na presença de Deus, Deus vai cuidar da tua família. Bem-aventurados os varões que recebem a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Então Deus, ele ama aqueles que estão sendo corrigidos. Não adianta passar para cá, para lá, para cá, para lá, mas Deus está dando oportunidade a cada dia. Mas se você prestar atenção nesta passagem do cego de Jericó, ele fala de duas coisas: fé, obediência. Por quê? Porque ele tinha obediência, que aquele que anunciaram Jesus, ele sabia que o mestre estava indo com aquela multidão. Mas se você ouvir a voz de Deus, obedece a Deus. Não fica lá para cá, para lá. Será que é Deus que está falando? Não faça isso. Se ele falasse, olha, não é Jesus que está falando, eu quero ouvir a voz do mestre. Mas aquele que anunciaram era pelo Espírito Santo, para ele levantar e vai até o mestre Jesus e Nazaré. Então nós precisamos ter fé. E Jesus, olhando, disse para este povo da terra: enquanto o Filho do Homem vier em sua glória, achará fé na terra. E se você prestar atenção hoje, as pessoas não estão mais acreditando mais nada. As pessoas estão como aquela onda do mar, leva e volta. Mas Jesus, quando ele fala que são poucos que vão entrar pela porta estreita, são poucos que vão entrar, mas este pouco que estão pregando a palavra da verdade de Deus, estes vão receber a coroa da vida eterna. Deus sabe de todas as coisas que nós estamos passando sobre a face da terra, mas Jesus disse: seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então nós precisamos ser fiel pelas dores, por tudo que a gente passamos, mas nós devemos ser fiel diante de Deus. Mas Deus começa a apertar para você voltar quando você era, para você voltar enquanto é tempo a palavra do Senhor. Mas continua orando, continua buscando a Deus, porque Deus está olhando aos fiéis desta terra. Deus sabe que a gente estamos passando, mas Ele nunca vai abandonar os filhos dele na face da terra. Se você prestar atenção, nós estamos vivendo nos fim dos tempos, como Sodoma e Gomorra. Isaías 5, versículo 20 diz que chegarão os tempos difíceis, que o bem ia ser chamado de mal e o mal de bem. E se você prestar atenção hoje, está tudo fácil este evangélico, mas Deus não está agradando sobre este evangélico. Mas nós precisamos anunciar o verdadeiro evangelho do nosso Deus. Vai ser difícil? Vai. Vão tacar pedra? Vão falar que você é falso profeta? Vão. Mas seja fiel a Deus. Seja fiel diante ao nosso Deus, porque Deus quer te dar a vida eterna. Amém? Amém, Jesus. Que assim toma logo o Senhor Jesus e agradeça a oportunidade
Em nome de Jesus. Amém? Santo é o teu nome. Glória a Jesus. Palavra maravilhosa de fé. Verdadeiramente a palavra ela não volta vazia. Antes ele faz o que lhe apraz. Eu fico feliz que o irmão está se erguendo, e para que não dizer já se ergueu, porque entregar uma responsabilidade da maneira que ele estava com aquele enfermidade no dente, porque o dente dele virou uma enfermidade, né? Só ficar em condições de só beber líquido, não poder mastigar, é muito difícil, mas graças a Deus está aí, e Jesus é bom todo o tempo, e o Glória tempo a Deus, todo. aleluia. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Eu vou fechar